Olá pessoal, eu tô aqui nas Matas de Umari, como vocês podem ver, ó. Aqui nesse matagal seco, por causa que nós estamos fora do período de chuva. Não é um local muito longe, por causa que dá pra ouvir, ó, o barulho das motos na estrada. Não dá pra ouvir os barulhos das galinhas em casa. Mas o que eu quero registrar é uma experiência que eu vivi agora há pouco, aqui. Que na verdade começou hoje cedo, quando eu ainda estava no açude tomando banho. Que é uma experiência de, podemos dizer, xamânica. E de contato e interpretação da natureza. A experiência começou hoje cedo, quando eu estava no açude, quando dois carcarás passaram sobrevoando a açude, sobrevoando o açude. Eles ficaram sobrevoando, e dali de imediato eu já captei que eles queriam passar alguma mensagem. Pois, com pessoas como nós que vivemos ou tentamos manter nossa equilíbrio com a natureza, nossa harmonia com a natureza, a gente sabe que a natureza se comunica por vários sinais. E quando os animais repetem muito um gesto próximo da gente, é um dos sinais que a natureza está querendo se comunicar com a gente. Então eu parei para tentar interpretar e não consegui. Um pouco mais tarde, quando eu já tinha voltado para casa, tinha tirado leite das cabras e soltei as cabras mais o pai, quando eu ia voltando, os dois carcará estavam fazendo os mesmos movimentos circulares no céu, próximo da minha casa. Só que às vezes davam rasante e baixava aqui perto dos pedregulhos que tem aqui, o serrote de pedra que a gente chama Cama da Cascavel. Eles davam rasante, parava lá e voltava. Dava rasante, parava e voltava. Então eu resolvi seguir eles. Só que quando eu cheguei até a Cama da Cascavel, eu não consegui mais captar e não ver eles, nenhum dos dois carcará. Não sei se eles mudaram o caminho, se eles emburacaram na mata para outro canto. Mas eu fiz o que? Eu parei, sentei na pedra, mantive o silêncio e a calma e fiquei a observar a natureza. Fiquei observando devagarzinho e tentando receber algum sinal. Ou vem mudança de vento, qualquer coisa. Foi aí que apareceu um passarinho. Eu não sei dizer qual é o nome daquele passarinho. Eu já vi vários deles por aqui. Mas aquele específico, ele ficou pulando nos galhos perto de mim. Ele pulava, ia pro galho e voltava. Ia para certa direção e voltava. Aí foi que eu captei a mensagem que eu deveria seguir ele. E comecei a seguir ele por essas matas aqui, ó. Depois de muito rodar nessas matas, eu acho que ele tá por aqui de novo. Passou um passarinho voando ali. Depois de muito rodar nessas matas aqui, aí eu seguindo ele, mudando de direção. E eu chegava bem perto dele e ele não voava, não fugia. O que é uma coisa incomum para os pássaros que vivem na mata. Como eu não sou um caçador, não como alimento de carne, por restrições alimentares, questão de saúde, aí eu não tenho a manha de esconder a presença. Então, não é normal que quando eu me aproximo de algum animal, o instinto de defesa dele faça ele fugir. Mas então esse não fugia. Só ficava mudando de direção e voltando para o ponto que estava. E eu comecei a seguir ele, matar dentro, um bocado de tempo. Teve canto que eu passei mais de 3 vezes, até que eu fui me deparar com esse local aqui, ó. Agora há pouco, quando eu cheguei, não tinha esse cerco de pedra que vocês estão vendo aqui, ó. Ver se eu consigo me afastar para pegar o cerco de pedra todo. Não tinha esse cerco de pedra. Só tinha o quê? Desse cerco de pedra aqui só tinha essa pedra grande amarela. Seguindo pra cá. Cadê a outra pedra que já é natural daqui? Essa pedra aqui, baixinha. Essa. E um touquinho que tava bem aqui. Que quando eu botei a pedra ele se arrancou. Esse pedaço de touco. E eu reparei que esse terreno não estava tão limpo assim. Tinha algumas folhas que eu joguei aqui, ó. Folhas e galhos secos. Eu me reparei que nesse espaço aqui, ele bate muito com as características de um ponto de descanso dos encantados. Tem pouquíssimas plantas. E as plantinhas que tem, ó, elas estão praticamente mortas, ó. É como se fosse um ponto de descanso.
É um ponto de descanso dos encantados, que observa aqui que os galhos eles fazem tipo uma volta em torno, ó. As plantas crescem em torno, mas o espaço está vazio. Então eu parei aqui e com pouco tempo procurei o passarinho, ele já não estava mais. Ele tinha se escondido. Ou então ele foi embora. E eu notei que essa pedra aqui, ela traz uma narrativa. Então foi aí que eu captei a minha verdadeira mensagem. A mensagem é que o encantado a quem essa pedra se refere, estava pedindo para que eu preparasse esse terreno aqui. Não, olha, além daquela pedra, essa pedra também já estava aqui, ó. Ela queria que eu preparasse esse espaço aqui para ser o ponto de descanso dela. O encantado, eu estou falando ela porque o encantado tem aparência feminina, ali na história. Então o que foi que eu fiz? Eu saí andando aqui em torno, seguindo mais a intuição do que a razão, e encostando os pés em pedras. As pedras que se moviam, eu pegava e trazia para essa região. Por isso que de pedras de vários formatos, ó, e de vários tamanhos, achatada, pequena, grande, por quanto tipo aqui, ó. E depois que eu fiz isso, é que eu resolvi tentar traduzir, ou melhor, ler a pedra, a mensagem. Se vocês observarem aqui, ó, demorei muito para ler. É tanto que eu tive que consultar, como eu estava sem semente, usei os dados virtuais para consultar se a minha interpretação estava correta ou não. Então fui captando, mexendo aqui, ó, porque normalmente, para a gente interpretar as mensagens das pedras, a gente lê as mensagens, as imagens, como eu já falei, já tem um vídeo sobre isso. A gente olha as imagens, constrói a história a partir das imagens que aparecem nas pedras e depois consulta os encantados para verificar se realmente aquela interpretação está correta. Se não tiver, a gente volta e tenta novamente. Eu consultei por volta de umas 5 vezes, porque eu não estava conseguindo captar. Mas se observarem, ó, aqui tem uma imagem muito parecida com uma pessoa, ó. Essa parte do meio lembra um pouquinho um vestido, apesar de não ter muita diferença para os povos antigos de roupa, ó. Aqui para cima, ó, essas rachaduras, esses desenhos junto com a rachadura, ó, as marcas vermelhas, ela lembra muito o fogo vindo do céu, fogo vindo do alto. E aqui uma estrada ou um rio. Aí eu fui testando e, segundo os resultados dos dados, aqui é um rio. Então, a interpretação seria um encantado, ou melhor, uma encantada, uma guerreira, que viajava pelas margens dos rios e tinha o poder de controlar o tempo, de controlar os céus, o tempo. Só que se a gente descer para o lado de cá, onde fica mais conturbado aqui, ó, onde tem uma pessoa aqui, tipo um pescador, nesse local aqui, bem difícil de visualizar. Deixa eu ver se eu consigo pegar outro ângulo. Nesse canto aqui, ó, como se fosse uma pessoa com uma rede de pescar, e bem aqui embaixo forma um tipo de criatura, ó. Aqui, um tipo de criatura como se fosse um mandal de crustáceo, pois não tem cabeça, um mandal de crustáceo. Então eu achei que ele vivia. A primeira interpretação que eu fiz é o que? É uma guerreira que controla os céus e vive viajando, protegendo as pessoas de criaturas hostis. Mas estava errada. Então não era uma estrada, é o rio. É uma guerreira que viaja às margens do rio. A outra interpretação que eu fiz, protegendo os pescadores, ó. Que normalmente a pesca ela é usada para alimentação entre os povos nativos, povos indígenas, entre vários povos ribeirinhos e tudo, de criaturas hostis, mas estava errado mais uma vez. Na verdade, a guerreira, segundo a interpretação correta, segundo os resultados dos dados, a guerreira que controla os céus, ou controla os raios, trovões e o tempo, ela protege as criaturas da água, ela viaja às margens do rio, protegendo as criaturas da água de pescadores mal intencionados. Essa é a mensagem. Ou seja, a encantada
que pediu. Ah, eu também verifiquei se era um guerreiro ou uma guerreira, por causa da vestimenta. Aí. E aqui, nesse canto, lembra um cabelo grande. Só que existem alguns povos indígenas que os homens também usavam cabelo grande. Por isso que eu tive que verificar isso. Então, a encantada que solicitou, que mandou o pássaro, mandou os sinais, para que alguém captasse a mensagem e viesse até aqui, preparar um espaço para ela descansar de suas jornadas, ela é uma guerreira de algum povo da região, algum povo indígena, provavelmente uma guerreira lendária, que a história foi apagada pelo tempo, que ela viajava por essa região, pelos rios, pelos açudes, pelos riachos, protegendo os seres da água, os encantados vivos da água, os habitantes da água, os animais, os peixes, de pessoas mal intencionadas. Pois era esse, gente, o registro que eu queria deixar hoje aqui. Foi agora, acabei de fazer o cerco há pouco tempo, de interpretar a mensagem há pouco tempo. E agora que está tudo pronto, eu vou deixar o espaço para a dona dele. E eu vou me retirar para a caminho de casa. Até breve, pessoal, com outros relatos, com outras experiências, o que mais eu puder fornecer a vocês.